A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui na continuação ao nosso curso treinamento Batalha Espiritual. A aula de hoje, aula 3, gostaria da sua atenção neste momento, para que você não possa perder nenhuma informação, o que vai ser falado, ensinado a partir de agora. O tema da aula de hoje é como adquirir discernimento espiritual. Amém? A operacionalização do mundo espiritual. Apesar do mundo espiritual ser rápido, ele não é mágico. Os anjos são espíritos que nunca encarnaram, mas que podem entrar no corpo de alguém, seja de seres humanos ou de animais. Já os demônios são espíritos malignos que necessitam entrar no corpo de alguém. Além disso, não pode viver em lugares áridos e desertos. João, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Também em Lucas capítulo 11, no versículo 20, diz: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O abismo dos demônios é no fundo do mar, porque lá tem o que eles precisam: água e escuridão. Além de ter uma pressão insuportável, Mateus capítulo 12, no versículo 43 até versículo 45 diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde sai, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O mundo espiritual é operacionalizado por anjo da luz, anjo das trevas e espíritos malignos. Só Deus é onipresente. Os anjos não são onipresentes e nem mágicos, mas se movimentam rapidamente, mais rápido que a luz. Atos capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 10 diz: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradará aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram ungidos azimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando o 4 quarternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro
Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta e guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Toda ação espiritual requer uma operacionalização feita por meio de espírito. Quando aqui, cadê os anjos? Muitas vezes, as pessoas acabam sendo recebido pelo espírito malignos, que são espíritos imundos. Aquele que tem mente vazia, desocupada, que não tem a palavra no seu coração, que não tem determinação com fé em Deus, acabam recebendo esse tipo de espírito malignos, E quando um homem de Deus faz a obra de Deus para expulsar, Deus nos deu a autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos, enfermidades, libertar os cativos, cativeiros. E quando a pessoa volta a fazer a mesma coisa, a mesma prática, aqui vem falando que em Mateus, capítulo 12, então vai e leva consigo outros 7 piores. Quando você é liberto, e quando volta a fazer a mesma prática, volta mais 7 piores. Portanto, meu irmão, minha irmã, se caso você esteja fazendo algo que desagrada a Deus, a partir desse momento, a partir de agora, abandona esse pecado. Abandona esta prática. E aproveita esta oportunidade que você está aprendendo. Guarda todo o ensinamento que está sendo falado aqui, ensinado aqui. E dá conselhos àqueles que precisam saber, tudo que você aprendeu. Porque existe casta de demônios que só sai jejum e oração, como falei na aula 1, na aula 2, Na aula 2 falei sobre isso. Você que está nesta obra, você que está comigo aqui nesta aula, eu quero te convocar. Ore, jejue, se consagra, faça propósito, se santifica, para que você possa fazer a obra de Deus por completo. Para que quando alguém, caso você for fazer uma oração de libertação, ou talvez quando o dirigente ou até mesmo o líder convidar, se você faz parte de um ministério, se você faz parte de um ciclo de oração, caso precise botar a mão sobre a cabeça da pessoa, se caso manifestar ali, esteja atento, esteja preparado, E interessante que já vou aproveitar e falar aqui, se você quiser, neste momento,
aproveita-se profundo, se joga no conhecimento. Nós temos o curso sobre anjos e demônios, aonde eu vou te ensinar, são 4 aulas, que eu vou te ensinar também como expulsar demônios. Que você vai aprender muitas coisas, que a batalha espiritual, não só nas pessoas, mas também sobre a tua vida. É muito importante você aprender. E se você adquiriu a esse curso, treinamento, batalha espiritual, eu vou te dar de graça esse curso de anjos e demônios com certificado. Agora, se você ainda não adquiriu, queira adquirir esse curso, aproveita. Aproveita. Amém? E quando expulsa, volta mais 7. Portanto, faça com fome, obedeça a palavra de Deus. Na aula 2 nós aprendemos que muitas pessoas perguntam, pastor, professor, é verdade que Satanás é filho de Deus? No Espírito é filho de Deus, lá em Jó. Assista a aula 2. Lá você vai aprender muitas coisas. Mas lá em Hebreus diz que ele não é filho de Deus. Por quê? Quando ele estava ali na ordem de Deus, nos céus, né? Fazendo a vontade do Pai, é filho de Deus. Mas como ele contaminou a 3ª parte dos anjos, né? E virou, aí hoje é anjos caídos, hoje é Satanás, diabo, demônios, Lúcifer, e faz as coisas maldades, e aquele que pratica a mentira é o filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Mas se a mãe tem 2 filhos, a mãe tem um filho que é obediente e outro desobediente, a mãe não vai desprezar aquele que é desobediente, vai sempre tratar com a mesma coisa que está na obediência, o filho. Vai continuar sendo filho. Então, ele, como anjo, né? Ele era anjo da luz, hoje é anjo das trevas. Ele hoje tem o seu lugar determinado. Assim que, quando se cumprir totalmente a palavra de Deus, quando vir Senhor Jesus, no dia do juízo final, no dia do julgamento, ele vai ser condenado, vai ser jogado no lago de fogo junto com os anticristos, com os falsos profetas, com os falsos pastores, com falsos obreiros, todos aqueles que andam e amam a mentira. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, aceitam a mentira, vive na prática da mentira. Infelizmente, o céu é para todos, nem todos vão entrar, mas o inferno não foi feito para mim e para você, mas muitos vão entrar para aquele lugar. Então, ele já foi filho de Deus, mas hoje ele se encontra, né, nas trevas. Amém? Vamos continuar nossa aula. Salmos capítulo 115, versículo 1 até o 7 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm,
mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Anjos e demônios não são onipresentes, oniscientes, onipotentes. Retaliação. A retaliação é uma resposta usando a lei de Talião. Olho por olho e dente por dente. Mas como os filhos de Deus estão em Cristo e fazem parte do corpo de Cristo, não há possibilidade de sofrerem a retaliação, porque isso significaria que Cristo sofre com as ações de espíritos malignos. Não existe retaliação para quem está em Cristo. Está entendendo? Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não espiritualize o que já é espiritual. Não precisa. Não precisa. Não precisa ficar falando língua estranha toda hora, o tempo todo. A língua é o dom do Espírito, sim. Tem que ser falado, sim. Mas nem tudo é espiritual, não, meu irmão. Aqui você vai aprender na prática, na palavra. Mas aquele que não gosta do ensinamento da palavra é Nutella. Tem muitos que é espiritualizar, sentir que é espírito, ficar, né, mudando a voz. Começa a falar igual o pato rouco, né? Começa a ficar, assume um microfone no público, sobre o altar. Aqui está falando normal. Aí quando chega no altar, aí fica, irmãos, para com isso, para com isso. Não generaliza, não coloca, né? Não espiritualize o que já é espiritual. Ah, estou vendo aqui. Não. Para. Não, isso não é evangélico. Isso não é obra de evangelho. Isso não é espiritualmente. Isso é para se desmostrar, né? É aquele que está querendo dizer assim, opa, olha aqui, ó, eu sou espiritual. Ou seja, religioso demais. Não. Faça com ordem e decência. Por isso que existe muita bagunça. Aí vou voltar agora sobre anjos e demônios. Aí quando começa a fazer tanto, né? Começa a fazer tanto espiritualismo na hora ali, e quando alguém manifesta, cadê para expulsar o demônio? Cadê a autoridade? Corre. Quer se movimentar tanto, quase sobre as paredes, igual o Homem-Aranha. Na hora de expulsar o demônio, ele não expulsa. Então, vamos parar com essa bagunça. Não precisa, não espiritualize o que já é espiritual. Quer fazer tanto movimento, mas tua casa está uma bagunça. Casamento destruído. Família destruído. Financeira, tudo zerado na conta. As portas, tudo fechado. Temos que voltar ao primeiro amor, voltar a obedecer verdadeiramente a palavra de Deus.
Quer um exemplo? Quer um exemplo? Elias desafiou o povo de Baal. O Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus de Israel. Primeiro, o povo de Baal começou a fazer, ele montar o altar, começou a pular, né? Botar a lenha, não sei o que, ele pulou noite todinha. Pulou noite toda. Depois, caiu. Nada de responder. Agora vem o Elias. Conserta o altar. Faz uma pequena oração, alguns minutos, alguns segundos. O Deus respondeu com fogo. Então, para que ficar fazendo essas espiritualidades tão grande assim, se já é espiritual? Legalidade deu brecha. Quem dá legalidade é porque deu brecha. Nenhum diabo tem direito legal sobre o ser humano, nem os bons, nem os maus, porque Jesus pagou o preço de sangue por todas as pessoas, não apenas os crentes. Se o diabo invade, ele invade uma propriedade privada. E ele faz isso porque ele é ladrão. Apesar da porta estar aberta e a chave na ignição, ninguém tem o direito de levar aquilo que é seu. Tá dando para entender? O diabo não tem direito de entrar no que é seu. O ladrão não pode entrar num lugar, propriedade privada, se não é dele, porque já tem dono. Você tem dono. Eu tenho dono. O diabo não sabe o que eu penso. O diabo não sabe o que eu penso, o que você pensa. Na verdade, o diabo consegue saber algumas coisas do que você pensa. O diabo não sabe tudo o que você pensa. Tudo que está na mente, que é alma, está latente. Latente, e tudo que está latente, o diabo consegue ver. Mas tudo que está oculto nas profundezas da alma, o diabo não consegue saber. A mente confusa é o parquinho do diabo. A mente é a beirada do coração. Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9 diz: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro e 30. Quem tem ouvido, ouça. Quem
Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos espirituais abertos para ouvir. Mateus 13, versículo 18 e 19 diz: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que é demônio? O que é demônio? É um espírito maligno e necessita estar num corpo. Os anjos caídos operam nas regiões celestiais e podem operar na terra. Quando as pessoas são atormentadas e por espíritos malignos, apresentam alguns sintomas: insônia, sonhos, sensação e cansaço. Maldições hereditárias, que você vai aprender agora. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 20 diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embortaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando seu pão ao faminto, cobrindo-no com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, aguardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer a abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor e não roubar, dê o seu pão ao faminto e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos,
O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo. Eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não existe maldição hereditária. Cada um vai morrer pela sua própria iniquidade. Maldição é uma perseguição espiritual de espírito. E bênçãos são espíritos. Deuteronômio capítulo 28, verso 2 diz: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A semente da morte alcança 4 gerações, mas a semente de vida alcança 1000 gerações. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17 e versículo 19 diz: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Não tem maldição hereditária para quem está em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 27 diz: Porque todos quanto fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. O diabo não tem poder nenhum para quem está introduzido em Cristo. O exército de Deus, lá em Joel capítulo 2, versículo 25 diz: E restituí-vos os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Primeiro, migrador. Segundo, destruidor. Terceiro, cortador. Malaquias 3,10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, dizei o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Primeiro, devorador. Na Bíblia, nada na Bíblia é mais espiritual do que o dinheiro. Marcos 5, versículo 2 ao 8 diz: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes
preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços. Os grilhões e migalhas ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, dizendo: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Marcos, capítulo 5, verso 9 ao 14 diz: E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios que lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles, Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Quando você está no meio, num mundo batalha espiritual, vamos usar de exemplo, dentro do ministerial, dentro da congregação, dentro do templo, se caso alguém se manifestar, ou até mesmo quando você vai fazer uma visita dentro de uma casa de de uma irmã, de um irmão, se caso a pessoa se manifestar, você tem que saber disso. É muito importante. Manifestou, não expulsar de qualquer maneira. Aí não é batalha espiritual, ali não é libertação. Manifestou, chama o chefe. Chama o chefe. Se você não está, nem lá nem cá, chama o chefe. Você tem o poder de autoridade. Dá a ordem a ele a desfazer todo o mal. Você vai estar ali diante, a luta espiritual, não da carne nem do sangue. Não adianta mandar os obreiros, você que é obreiro, não segura que está manifestado. Você tem que usar a autoridade. Tem que dizer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não é teu nome. Em meu nome, Alexandre Trovão te expulso. Não, não é assim. Meu nome não tem poder. O nome do Edir Macedo. Não, o nome do Edir Macedo não tem poder. Nome do Valdemiro. Não. O nome do R.R. Soares. Não. Do pregador pastor João Trovão. Não sei quem. Não. É em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem para você desfazer todo o mal que você fez sobre a vida dele ou dela. Vai desfazer agora na minha frente. Começa um por um. Vai. Ele tem que te obedecer. Quando começar a desfazer todo o mal, você vai falar novamente. Não adianta se esconder. Pega lá o que você está escondendo. Aqui agora, desamarrando. Desamarrando todo o nome que você colocou sobre a vida dessas pessoas, as maldades. Aí quando você vê ali que realmente já está sendo feita, aí sim você vai dizer, em nome do Senhor Jesus, eu determino
a libertação em todas as áreas sobre a vida dele ou dela. Em nome de Jesus, sai. Não adianta, sai, não. Sai, tem que falar firme, com a autoridade, com o poder que está sobre a tua vida, o Espírito Santo. Também não adianta expulsar demônio sem batizar. Não adianta você expulsar ali se você não é batizado com o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para os discípulos não ir para as cidades samaritanas nem gentios, mas ide para Jerusalém. Lá você vai ser revestido do alto, poder do alto, que é batismo com o Espírito Santo, quando cumpriu o dia do Pentecostes, no Atos 2. Por isso que você tem que passar pelo um processo de mais experientes. Por isso tem que fazer curso teológico. Por isso tem que fazer o curso de batalha espiritual, curso sobre anjos e demônios, como saber expulsar demônios. Eu tenho uma experiência muito grande. Já fui da Igreja Universal. Lá eu aprendi como ser homem de verdade, como ser um sacerdote, um pastor de verdade, como ser um homem de Deus de verdade, como lutar batalha espiritual de verdade. Agora, se você está aqui, é porque você está aprendendo. Parabéns para você que está aqui comigo aprendendo. Parabéns você que está até agora aqui aprendendo. Seja um homem de Deus. Seja mulher de Deus. Não fica em cima do muro. Agora não adianta você dizer que você não tem pecado, você é mentiroso. Tem pecado sim. Podemos jejuar, se consagrar, santificar. Mesmo assim nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Não, mesmo a gente não fazendo as coisas erradas, somos pecadores. Aquele que diz e confessa que não tem pecado é mentiroso. E mesmo você com pecado, você pode expulsar sim demônios. Mas nunca permita e não continue na prática do pecado. Por quê? Se você, expulsar um demônio no pecado, continuar pecando, Senhor, eu curei no teu nome. Eu expulsei os demônios no teu nome. Eu curei no teu nome. Eu fiz tudo no teu nome. Pois é, você expulsou no meu nome, curou no meu nome, libertou no meu nome, profetizou no meu nome, pregou no meu nome, mas o teu nome não está escrito no livro da vida. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então, saia da prática do pecado o mais rápido possível, antes que o pecado te mate, antes que ele te envergonhe. Louco nesta noite pedirão tua alma. Para quem será? Jesus pode vir agora, pode buscar tua igreja agora, neste momento. Para onde você vai? Então, haja arrependimento sobre a tua vida. Jesus quer a tua vida em santificação, corpo e alma e espírito. Que Deus te abençoe. Te espero na aula 4, última aula, que vai ser forte. Aula 1, muito forte. Aula 2, muito forte. Esta aula, muito forte. E a próxima aula, a última aula, a aula 4, vai ser mais ainda. E gostaria que você, dá um like para que esta aula possa alcançar milhares de pessoas, para que as pessoas possam também aprender juntamente com você através desta aula sobre treinamento batalha espiritual. E comente aqui o que você achou sobre a aula e compartilha com mais 5 pessoas no grupo, no Facebook, aonde você tiver a rede social. Compartilha. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva.
e ative o sininho para que você possa estar recebendo todas as informações, todas as vezes que eu for gravar aulas ou até mesmo ao vivo, você vai estar recebendo aí, para que você possa estar recebendo todas as notificações. Com cursos com mega promoção, também com cursos gratuitos com certificado. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.